Eu ia fazer uma live de Donkey Kong aqui no YouTube com meu irmão, só que aí esse nosso excelente presidente da república me apronta mais um, e a gente teve que paralisar aqui, e eu tive que fazer uma pesquisa e reunir tudo aqui para poder gravar esse vídeo. Como você sabe, ainda temos uma pandemia, parece que não, tem muita gente que tá... Eu vi uma foto recentemente, essa foto aí, desse comício do Boulos, né, candidato a prefeito de São Paulo. Acabou essa merda, já saiu uma vacina no Brasil, eu fiquei sem saber, porque porra... Mas infelizmente a pandemia ainda tá comendo solta, vários países que tinham a situação até bem sob controle, como é o caso do Canadá, a gente tá agora passando pela chamada segunda onda, os casos estão subindo, tem mais gente morrendo, tá se estudando a possibilidade de fazer um outro lockdown, fechar tudo, algumas províncias aqui do Canadá. A propósito, para quem não sabe, o Canadá não tem estados, tem província, mas é efetivamente a mesma coisa. Algumas províncias estão agora avaliando a possibilidade de um lockdown até mais agressivo do que foi em abril, então a situação está complicada. Naturalmente, as pessoas estão bastante esperançosas por uma vacina. Saiu uma notícia agora há alguns dias que a Pfizer, que para quem não sabe é o mesmo laboratório responsável pelo Viagra, eles desenvolveram uma vacina que está demonstrando até 90% de eficácia nos indivíduos que foram testados, o que é um aumento grande, considerando que os outros estudos preliminares de outras vacinas estavam mostrando coisa de 50%. Então, de 50% para 90% é realmente um grande aumento. As pessoas estão muito empolgadas com o que isso pode significar. Quem sabe daqui a alguns meses a gente tem finalmente uma vacina aí para a vida voltar ao normal. Embora eu questione um pouco o suposto mundo pós-Covid, eu acho que mesmo que quando sair uma vacina, as pessoas ainda vão continuar usando máscara e máscara. Que é irônico, né? Porque primeiro teve que insistir para as pessoas usarem máscara. Aí quando não precisar mais, as pessoas vão ficar, não sei não, vou continuar usando só para, né, como é que falava? Seguro morreu de velho. Então, eu acho que, ironicamente, quando finalmente falarem, pronto, saiu a vacina, não precisa mais usar máscara, as pessoas vão continuar usando, e eu realmente não consigo imaginar como é que vai ser o futuro, como era antes. Mano, eu tô andando na calçada, e aí vem alguém passando, aí você, tipo, dá a volta, sabe? Todas as pequenas coisinhas cotidianas que se tornaram simplesmente padrão, pelo menos aqui, né? Não sei quanto estão seguindo isso no Brasil. Mas, enfim, vacina do coronavírus, as pessoas estão muito esperançosas. E temos algumas novidades no horizonte. Como eu falei, a vacina da Pfizer, né, 90% de eficácia, ainda tem que ser testada mais, mas pelo menos alguma coisa. A gente tem também a Coronavac, que é produzida pelo Sinovac Biotech, que é um laboratório chinês, o que eu entendo, algumas pessoas recebem isso com uma certa incredulidade, porque naturalmente a China, quando o coronavírus, a epidemia começou, quando era só uma epidemia ainda, não uma pandemia, né, no mundo inteiro, como é meio que até o esperado da China, as informações estavam um pouco desencontradas, eles não estavam compartilhando todo o real escopo do que estava acontecendo, e por causa disso, muitas pessoas responsabilizam a China diretamente pela proporção em que a coisa acabou pegando. Como tudo nesse mundo, a pandemia foi bastante politizada e a vacina também, pra você ver como o ser humano, a gente merece a extinção, cara, a gente merece uma pandemia como essa. Você tá ligado que se algum dia localizarem um asteroide que tá vindo cair na Terra, a gente não vai fazer nada, porque vão politizar essa merda até o infinito. Eu percebo agora que, na época que esses filmes saíram, de catástrofes envolvendo astros, né, corpos celestiais caindo na Terra, o debate era, olha como a gente era ingênuo, o debate era, será que funcionaria? A gente mandar pessoas pra lá pra fazer alguma coisa pra tentar desviar. O problema não ia ser nem esse, mano. A realidade, um filme Armagedon real, seria o mundo inteiro passando, digamos que a gente tem 2 anos, Armagedon é tipo 2 semanas, que é muito irreal. Mas na realidade a gente teria meses, talvez até anos de antecedência. Na realidade, iam passar esses meses ou anos brigando, de alguma forma iam politizar essa merda e a gente não ia fazer nada e essa porra ia cair aqui e explodir tudo. Mas voltando ao assunto da vacina, enfim. Coronavac, produzida pelo laboratório chinês lá, o Sinovac Biotech, e seria testada e fabricada em parceria com o Instituto Butantan no Brasil. E aí isso dividiu as pessoas politicamente. Como eu falei, o fato da vacina ser da China, algumas pessoas têm muito ceticismo em relação à China, então é até um pouco compreensível. Porque João Dória apoiou essa iniciativa e comprou o lote, tá, né, coordenando os testes e tal, naturalmente, como João Dória e Bolsonaro agora são oponentes políticos, o que um aprova, o outro vai criticar, o outro vai colocar defeito. Então, por causa disso, Bolsonaro e seus apoiadores, que já não morrem de amores pela China, não é de hoje, demonstram resistência em relação à vacina chinesa. Até aí, beleza. Eu acho que um certo ceticismo em relação ao governo chinês é até saudável, porque é óbvio que esses não são os caras mais transparentes do mundo. Até aí, beleza.
A merda aconteceu no seguinte, a gente está entrando na terceira fase de testes com mais de 13 mil voluntários e até agora não tem mostrado muitos efeitos adversos. Isso mudou recentemente, porque há alguns dias foi anunciado que um dos voluntários havia morrido num evento que eles descreveram como evento adverso grave. O laboratório comunicou isso e a Anvisa mandou suspender os testes por enquanto se faz a investigação, é perfeitamente natural. Apesar de que foi informada a Anvisa que esse evento adverso grave não tinha conexão com a vacina, isso já era sabido, mas eles têm que informar qualquer coisa que aconteça com os voluntários. Um dos responsáveis pelos testes, inclusive, explicou para a mídia que se o cara é voluntário envolvido com esse estudo e aí ele é atropelado, tipo, não tem absolutamente nada a ver, isso ainda tem que ser reportado só por questão de transparência. Eles ficaram surpresos quando a Anvisa, mesmo sabendo que esse evento adverso grave não tinha conexão com a vacina, suspenderam os testes temporariamente. Ok, tudo bem. Bolsonaro fez uma postagem no Facebook sobre o progresso do combate contra o coronavírus. E aí um de seus apoiadores nessa postagem no Facebook perguntou se a ciência determinar que o Coronavac é seguro para a população, como é que a gente vai então adotar essa vacina nacionalmente? E em resposta a isso, Bolsonaro empregou a estupidez que já é praticamente sua marca registrada na política há sei lá quantas décadas. Olha o que o filho da puta falou. Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Esse voluntário, diga-se de passagem, fez muito mais pelo combate do coronavírus do que essa desgraça que a gente tem como presidente no Brasil no momento, né? Então o cara faleceu por suicídio, agora é sabido, os médicos não podiam falar isso porque em caso de suicídio os órgãos de saúde evitam fazer esses comentários porque já foi comprovado em inúmeros estudos e meta-estudos que notícias sobre suicídio acabam, para pessoas que já estão deprimidas, que já estão com ideação suicida, isso acaba motivando. Então é um hábito de praxe de órgãos de saúde e de muitos órgãos jornalistas também não divulgar a causa de morte quando é suicídio. Tendo dito isso, né, porque esse caso aqui, esse tipo de fake news, né, porque o que está basicamente sendo insinuado é que a vacina teria causado a morte do envolvido, quando não foi o caso, foi um suicídio. Aí tinha gente falando, não, mas porque a vacina causou um efeito colateral do cara querer se matar. Como assim, mano? Ok, um voluntário do estudo, né, do desenvolvimento da vacina que faleceu por suicídio. Aí o filho da puta vai e fala, morte, invalidez, anomalia. Eu suponho que isso seria referência aos supostos efeitos colaterais da vacina. Ele não ofereceu nenhuma fonte disso, obviamente, porque esse gado, eles trabalham assim, eu ouvi falar no Zap Zap e foda-se. O cara tá politizando a porra da vacina e completamente cagando pra mais uma morte de um cidadão brasileiro, que ele descreve como mais uma que Jair Bolsonaro... Como é que você tá comentando um cara que morreu, ô seu filho da puta, e você descreve como mais uma vitória sua, porra? Eu entendo. É óbvio, eu sei. Que ele tá dizendo, nossa, ele não tá literalmente dizendo, nossa, o cara morreu, que ótimo o cara morreu, isso é bom pra mim. Ele tá dizendo que é uma coisa, o que ele tá dizendo ainda é pior ainda. Porque pra ele é importante que essa vacina fale. Quanto mais pessoas morrerem, se outros voluntários morrerem por ação adversa direta da vacina, Bolsonaro vai celebrar isso, ele não vai lamentar em momento nenhum, porque isso é uma vitória política pra ele. Ele prefere que a vacina mate pessoas, quanto mais pessoas melhor, do que ela seja bem sucedida em prevenir a transmissão do coronavírus. Porque para ele, se essa vacina der certo, é uma derrota política. Então ele tem que torcer. Os bolsominions falaram por tanto tempo, você está torcendo contra, você está torcendo contra. Ele está literalmente torcendo contra a vacina, ao ponto de que a morte de uma pessoa é algo bom pra ele politicamente. Por mais que eu sei que vocês vão falar, eu sei, eu conheço. Izzy, você tá distorcendo o que ele falou. Ele não tá celebrando que o cara tá morto no caixão. Ele tá só falando que foi uma vitória dele tentar impedir que isso seja obrigado os brasileiros a tomar essa vacina. Mano, para e pensa por um instante. A morte não tem nada a ver com a vacina. Mesmo partindo desse raciocínio, ainda tá errado. Sem contar que pensa na insensibilidade de você celebrar como uma vitória sua algo que causou a morte de alguém, porra! Mano, nada me surpreende mais. O pior é o seguinte, quanto mais gente morrer em consequência, direta ou indireta, de testes dessa vacina especificamente, mais Bolsonaro vai ficar feliz, mais a sua base vai celebrar. Eu lembro que esse cara perguntaram pra ele sobre o número de mortos, quando ainda era, sei lá, 30 mil, faz muito tempo. E ele falou assim, não importa, não sou coveiro. Ali ele já tinha deixado claro que ele tá cagando pra morte de brasileiros. Só que agora eu penso que ele tá parecendo coveiro, assim, tá celebrando a morte do cara, porra!